Algo que é muito sério na vida de todos nós é o quanto que eu contribuo com a sociedade e o quanto que eu contribuo com a coletividade. Eu creio que o tema de hoje vai falar muito ao seu coração. Fique ligado. O tema de hoje é magnanimidade. Difícil falar essa palavra, né? Magnanimidade. Magnanimidade é a chamada grandeza da alma. Uma pessoa magnânima, né? O que isso significa? Magnanimidade é a busca por grandes conquistas, honras nobres e excelência, combinada com humildade e moderação. É uma virtude que envolve um senso de propósito elevado, buscando contribuir para o bem-estar da comunidade, em vez de simplesmente buscar benefícios pessoais. Uma pessoa magnânima é uma pessoa que está entre dois extremos. Lembra que Aristóteles trabalha assim. Ele diz que as virtudes são um meio termo entre os vícios, coisas ruins. Tá? E basicamente o magnânimo está entre a falta de ambição ou autoestima, que é chamada de pusilânime, né? Vocês conhecem essas palavras? Usam todo dia essas palavras. Pusilânime. Professor Raimundo aí. E o arrogante, que é o excesso de orgulho. Então, os excessos é que são os vícios, né? Em toda virtude você tem os excessos. Lembra que a gente estudou 6 lições aqui sobre coragem. E a coragem ficava entre a covardia e a temeridade, ou a impulsividade, fazer as coisas sem pensar ou até de maneira maluca, né? Então, o magnânimo, a pessoa magnânima, é o meio termo entre o pusilânime e o arrogante. O que é uma pessoa pusilânime? É uma pessoa fraca, é uma pessoa covarde, é uma pessoa que não se posiciona, é uma pessoa que não assume. Hoje eu li um artigo antigo, já isso da época em que a presidente Dilma estava no poder aí, e o Brasil não se posicionou em relação a uma questão do Irã, não sei o quê, e era exatamente isso, o Brasil pusilânime, né? Quer dizer, enfraqueceu, parou de ter coragem, né? Não tem coragem para se posicionar. E isso é um problema sério no mundo de hoje. Por quê? Porque as pessoas têm medo de se posicionar. Porque quando você se posiciona, o que acontece? Você é julgado. É só você dizer o que você acredita que as pessoas vêm com um martelo né, sobre a gente, querendo martelar a gente, né? Então, o pusilânime é um excesso, é o fraco de ânimo, de energia, de firmeza, de decisão, covarde, fraqueza moral, medroso. E, obviamente, o arrogante é o oposto disso. É aquele que é soberbo, presunçoso, petulante, insolente. E todos nós, por causa da nossa natureza humana, temos o pusilânime e o arrogante vivendo em nós. Certo? Então aqui nós não estamos falando que nós não temos esses vícios. Nós temos. Em alguma área da vida, em alguma área da história, em algum momento da nossa vida, ou a gente se enfraquece, ou a gente se acha. Ou a gente não diz nada, ou a gente diz que a gente é maravilhoso. Em algum momento da vida isso tem acontecido, né? Eu quero que você pense um pouquinho em que momentos da sua vida, como homem, como trabalhador, como marido, né, como um cidadão, você foi pusilânime ou você foi arrogante. Eu estava conversando com um casal e eu estava dizendo exatamente sobre isso para eles. Eu estava dizendo, olha, sabe, as brigas que muitas vezes um casal tem a sua fonte na arrogância, na soberba. É aquela velha história de eu não quero levar desaforo para casa, né? Está em casa, né? Já está em casa, mas não quer levar desaforo. E aí, o que acontece? A pessoa se arrouba, né, o seu
ponto de vista. Eu sou, eu tenho, eu sou maravilhoso, eu sou incrível, e você não é nada. O erro está em você. Não dá o braço a torcer, né? Eu não sei de onde veio essa frase, essa expressão, mas dar o braço a torcer dói demais. Não é verdade? E, na verdade, para ser humilde, dói demais. Para você chegar e falar assim, não, a culpa é minha. Eu é que levantei a voz, eu é que toquei nesse assunto, não precisava. Né? Você já percebeu quantas vezes, você homem, eu homem, quantas vezes que nós pegamos um detalhe pequenininho e transformamos numa coisa imensa? Um relacionamento conjugal. Um negocinho de nada. Tem uns caras que são assim muito complicados, né? Então o cara tá na casa dele assim, ó, ele anda na casa dele, ele anda assim, ó. Ele vai passando o dedo no móvel assim. Tá sujo, hein, bem? Vou te dar um conselho para evitar a Terceira Guerra Mundial. O lançamento de bombas nucleares. Pega um pano e limpe. E não seja chato. Que não tem nada pior do que um homem chato dentro de casa. Por isso que eu falo para os caras que já estão na fase de aposentadoria. Olha o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer. Mas a gente estava conversando. Olha o que você vai fazer. Por quê? Porque o cara que fica em casa, ele começa a ser um estorvo dentro de casa. A mulher estava tão acostumada que ele saía de casa e voltava, saía. Agora ele não sai. É horrível para a mulher. E fica passando. Todo mundo, é verdade. Perda auditiva. Agora piorou. Mas agora, o que eu quero passar para você, falando sobre isso, gente, ó, eu estou desviando do assunto, me perdoe. O que eu estou querendo dizer com essa questão de aposentadoria, não é que você não deve se aposentar, não é isso. É que você precisa sempre manter a sua mente ocupada. Com alguma atividade, com algum projeto novo, desenvolver alguma coisa para manter-se vivo e manter-se útil e se sentir bem. Né? Quando o cara que bota, é horrível, o cara que bota chinelo, bermuda e camiseta sem manga e vai no banco, é para matar. É para matar. O cara andava de terno, andava arrumadinho, tudo certinho. Aí ele bota agora um short e nada combina. Isso quando ele não põe meia e um chinelo. Não é verdade? É horrível. Voltando para o nosso assunto. O que eu quero chamar a sua atenção para o tema, o ser magnânimo, é mostrando o exemplo mais supremo, mais incrível que a gente tem de magnanimidade. Jesus. Por quê? O que Jesus fez? Ele fez o que fez sempre por um propósito maior. O magnânimo tem um propósito maior, ele enxerga, ele não olha para ele olha para o que está acontecendo ao redor dele. Ele olha para projetos maiores, ele olha para a comunidade, ele olha para a sociedade. Jesus fez isso. Você lembra quando Jesus falou que ia ser preso, crucificado, e Pedro chegou para ele e falou assim, Senhor, tem dó de ti mesmo. Ele disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que é isso? Eu não estou pensando em mim. Você está pensando que você está com dó de mim para eu ficar com dó de mim? Eu não estou com dó de mim. Eu não vou morrer porque eu preciso morrer. Eu vou morrer por vocês. Então não me tire essa visão, não me tire esse propósito. A pergunta que eu faço para mim sempre é, qual é o meu propósito maior? Qual é o meu propósito maior? Para onde eu estou indo? O que eu quero alcançar? O que eu quero desenvolver? Que não é para mim. Porque a coisa mais gostosa do mundo
é a gente se sentir bem porque está sendo útil para alguém. É um privilégio. Jesus, a Bíblia diz, não foi, que diz o seguinte: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E se você pensar bem, você é muito mais feliz quando você dá do que quando você recebe. É gostoso fazer isso, porque você se sente útil, você abençoa, você cuida, né? E isso é um privilégio. Quando a gente pensa nisso, eu penso nesse versículo. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso aqui Jesus disse, quando os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, trouxemos comida, come. E ele usa esse momento para explicar ou para ensinar os discípulos: a minha comida, pensa nisso, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, e cumprir a sua obra. A minha comida significa o meu propósito de vida. Eu existo para isso. Eu nasci para isso, eu cresci para isso, eu estou aqui para isso. E essa é a minha comida, né, de verdade. Não que Jesus não comesse, né? A ideia vocês entenderam qual é. Jesus estava explicando. Eu quero passar para vocês uma maneira de enxergar isso através de uma ferramenta que a gente utiliza em coaching, que a gente utiliza em mentoria, em desenvolvimento profissional, que é o chamado roadmap. Roadmap não é só planejar. Porque quando a gente planeja, geralmente, né, a não ser que você tenha um bom treinamento para isso, geralmente o nosso planejamento como que é? É olhar o que eu faço hoje, o que eu tenho hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois do mês que vem. E assim eu vou, né? Eu saio do meu dia aqui hoje até chegar onde eu quero chegar. O roadmap é o contrário disso. O roadmap, você parte do fim, do futuro, para o dia de hoje. Por exemplo, eu pus aqui, 31/12. Vamos imaginar que você queira fazer uma viagem no fim do ano. Certo? Ou você queira juntar a família para as festas de fim de ano. O que você faz? Geralmente a gente faz o quê? A gente começa a pensar agora e já não sei o quê, só que hoje não deu, amanhã não deu, depois não deu, daqui a pouco chegou no dia e aí você não conseguiu nada e não deu certo nada. Quando você olha do futuro para o presente, o que você faz? Você vai planejando do futuro. Então, por exemplo, se eu quero alguma coisa no fim do ano, em dezembro, o que eu quero em novembro? O que eu quero em setembro? O que eu quero em julho? Que seja hoje. Deu para entender isso aí? Sim ou não? Imagina uma viagem que você vai fazer. Você precisa de 10 mil reais para juntar, certo? E você acha que essa viagem você vai fazer daqui a um ano. Ou daqui 10 meses, para fazer conta. Daqui 10 meses. Você precisa, naquela viagem, você precisa de 10 mil reais. Quanto você precisa guardar hoje? Em 10 meses? 1.000. Mas como é que você vai guardar hoje? Como é que você vai começar a guardar 1.000 se você não tem um plano, um projeto do futuro para o presente? Vou mudar. Mesma coisa. Vou me mudar. Eu fiz isso quando eu estava no Canadá vindo para cá. Vou me mudar. Eu vou chegar lá, aí eu vejo o que eu preciso ter aqui, o que eu preciso ter aqui. Aqui precisa ter documento, aqui precisa ter não sei o quê, aqui eu vou gastar não sei o quê, aqui eu vou gastar. Aí chega um dia de hoje. O que acontece quando eu olho o dia de hoje? Muitas vezes eu percebo que não vai dar para mudar naquele dia. Porque do hoje para amanhã não dá certo, não funciona, está faltando dinheiro, está faltando alguma coisa. Estão entendendo isso? Isso aqui é um bônus que eu estou dando para vocês, tá? Porque na verdade, você vai dizer, não tem nada a ver com magnânimo, né? Mas tem a ver com o que Jesus fez. O que Jesus fez, ele viu o futuro e agiu no presente. É a mesma visão, o mesmo sentido das coisas. Olha para o futuro e faz algo no presente. Então, quando Jesus, por exemplo, ele diz em João 14, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está falando de um futuro.
Ele não está dizendo quando, mas ele está falando de um futuro. A hora que ele fala desse futuro, ele volta para o presente. E o que é que ele traz para o pessoal no presente? Paz. Não fiquem perturbados. Vai dar tudo certo. Eu vou preparar um lugar. Eu vou fazer isso. Mas agora eu quero preparar vocês para terem paz, para terem fé, para terem esperança. O que mais? Por exemplo, João 16:33, Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando? No futuro vocês vão ter aflições. O que vocês precisam fazer hoje? Vocês precisam estar preparados para isso. Então eu estou dizendo o que eu estou dizendo para que vocês tenham paz. Isso é magnanimidade de Jesus. O propósito maior dele é que motivava o seu presente. Está fazendo sentido isso, gente? Qual é o propósito maior que você tem até a sua morte que vai motivar o seu presente? Tchan. Principalmente nós homens, que fomos treinados para sustentar a família, para sobreviver à família, a gente vai vivendo, a gente vai vivendo, a gente vai vivendo, a gente vai vivendo. E aí não vê a hora de se aposentar. E a hora que se aposenta, tudo que quer fazer é ficar com as pernas para cima. 3 meses depois está louco em casa, não sabe o que faz, precisa fazer alguma coisa, precisa sentir de gente, precisa sentir útil. Aí ele fala assim, eu vou voltar. Vai voltar para onde? Vai voltar para onde? Voltar a trabalhar aonde? A empresa não quer você. É caro para a empresa. Qual é o seu propósito? Ser magnânimo é pensar lá no futuro para modificar os atos presentes. O momento de hoje. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho, ouve isso, outras ovelhas. Outra significa o quê? Que não são vocês. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Isso aqui é futuro. Ele diz, tem pessoas que virão a me conhecer. Não são vocês, meus discípulos. Serão discípulos no futuro. Então, o que vocês precisam entender? Que para vocês colherem, vocês precisam plantar. Vou fazer uma pergunta para você. O que é que você se alegra que você plantou e você já colheu algum dia? Pensa nisso. Ah, legal, comprei minha casa, paguei tantos anos, ok, agora eu tenho minha casa. Ótimo, você plantou, você colheu. Mas e o que você plantou que não é material? Você plantou uma coisa que não é material, né? Você não plantou porque você deu dinheiro na mão dele, você plantou porque você educou, você amou, você cuidou, orientou, e agora você está olhando e vendo, poxa, eu estou colhendo. Então, essa é a visão que a gente precisa ter. A pessoa magnânima é uma pessoa que enxerga além do seu pé, do seu umbigo. Quando eu pergunto, e eu faço essa pergunta para centenas de pessoas, já fiz para centenas de pessoas, muitos deles respondem o seguinte para mim, eu digo assim, o que você vê para o seu futuro? O que você espera? A pessoa diz, eu quero ser feliz. Aí eu faço outra pergunta. Ser feliz é um propósito de vida ou é resultado de um propósito de vida? Então você tem que descobrir qual é o seu propósito. Está fazendo sentido, gente? Eu estou falando? Outro exemplo. Agora, não de
de Jesus, que era Deus, né, encarnado, mas Moisés, que foi um líder, né, que levou o povo do Egito para a Terra Prometida, certo? Êxodo 32 diz assim: assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Você lembra disso aqui? Os bezerros de ouro? Tá? Então, quando Moisés foi na presença de Deus no monte, o povo viu que Moisés estava demorando e eles não tinham propósito nenhum. Moisés sabia para onde estava indo. Mas eles ou não tinham propósito ou eles não queriam enxergar o propósito. Esse é outro pecado, né? O que eles fizeram? Ah, esse negócio de Deus, que Moisés foi lá no monte falar com Deus, ele está demorando, acho que já morreu, já deve estar fedendo esse velho, né? Então, vamos fazer os nossos deuses. Estavam acostumados com o Egito, que era ídolo para cá, ídolo para lá. Eles fizeram os bezerros de ouro. E Moisés vai orar a Deus. Presta atenção nessa oração. E pergunte para você mesmo se um dia você faria uma oração dessa. Então Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Você faria uma oração dessa? Me tira do teu livro, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo. Porque o propósito de Moisés, presta atenção aqui, ó, o propósito de Moisés era levar esse povo para a Terra Prometida. Que foi para isso que Deus o chamou. Quando ele viu a sarça ardente, etc., o Senhor disse assim: Moisés, você vai libertar esse povo do Egito. E você vai levá-los para um lugar que eu prometi. Ele tinha um propósito. Isso é ser magnânimo. Agora, se o Senhor não vai perdoar esse povo, o meu propósito acaba. Acaba. Sabe quantos anos Moisés tinha mais ou menos nessa fase? Mais de 80. Porque ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois mais 40 anos levando o povo para o deserto. No deserto, casado, cuidando de ovelha. E depois, com 80 anos, ele começa esse ministério. E vai até os 120. Você vai falar assim: ah, mas viveu bastante, então 80 não era a mesma coisa. Faça as contas de proporção. Faça a conta de proporção. Se um cara hoje morre, vamos supor, com 90, vou dar um bônus legal aí, 90. É um terço. Ele tinha 60 quando ele começou esse trabalho aqui. Carregar esse povo. E que é mais? Olha só que a Bíblia diz. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E bota a paciência nisso para aguentar aquele povo reclamando. Jesus, misericórdia. Não é? Mas, pastor, por que ele aguentou, gente? O homem já estava na aposentadoria, estava de chinelo e bermuda. Para que fazer alguma coisa? Não é para que fazer alguma coisa. Ele tinha um propósito, ele recebeu de Deus um chamado. A magnanimidade de Moisés estava no fato de que ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. Com humildade, sem arrogância. A arrogância seria ele dizer para Deus: Senhor, esse povo aqui, ó, vale nada. Eu não sei porque o Senhor quer mandar eles para algum canto. Queima esse povo no deserto, já aproveita e me queima junto aqui, acaba logo a história, já estou velho, já está na benção. Isso é arrogância. Mas ele também não foi pusilânime. Porque quando ele subiu no monte, se você ler na Bíblia, ele subiu no monte, Deus deu para ele os 10 mandamentos. E ele vem com 2 tábuas escritas os 10 mandamentos. Quando ele desce e vê aquele povo fazendo tudo aquilo, ele pega as 2 tábuas, arrebenta, quebra aquelas 2 tábuas, chama o pessoal dele que era fiel, manda derreter aquele ouro todo daqueles ídolos, jogar na água e manda os caras beberem.
O homem era macho, mas era paciente. Você vai dizer, paciente? Gente, é o nível mais alto de paciência. Mas ele não deixou de ser magnânimo. Eu estou muito preocupado conosco, homens. Eu acho que nós estamos muito frouxos, muito pusilânimes nesse mundo. Extremamente fracos, enfraquecidos. A gente tem medo de tudo. A gente tem medo de uma nova pandemia, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de os jovens aí de, sei lá, de perder o cabelo. Uma bobagem. O cara tem medo, não, falando sério, né? Mas tem medo de tudo. Tem medo de tudo. As mulheres, por outro lado, elas estão muito mais fortalecidas pelos ensinamentos feministas e as pregações todas que têm acontecido, e elas estão dando voz de prisão nos caras. Tem mulher que está indo trabalhar e deixando o marido cuidando das crianças. Aí você vai dizer assim, nossa, pastor, você é machista? Você é assim? Não, gente, sabe o que é isso? É uma questão de natureza. Homem é diferente de mulher. Mulher cuida de 2, 3, 4 crianças. O homem vai acabar com essas crianças. Nós não temos a mesma capacidade. Sejamos honestos, nós não temos a mesma capacidade que a mulher tem de fazer tudo o que faz e ainda responder WhatsApp, e cozinhar, e falar com a mãe, e conversar com não sei quem, e resolver problema, e educar os filhos, e ensinar lição para as crianças. O homem não tem nem paciência. O que está acontecendo com esse nosso mundo? O que está acontecendo? Por isso que existe palavra de homem. Agora você descobriu o que você está fazendo aqui. Foi uma armadilha. Você veio por causa do frango e está levando a cabeça. Na verdade, queridos, o que não é ser machista, nem machão, nem mandão. É ser homem, na postura masculina, que Deus fez a gente assim. E a mulher ser mulher, na postura feminina que Deus criou para ela. Cada um no seu papel, a gente é maravilhoso. Sai do papel, cria problemas. Né? Cria problemas. Então, é uma questão da gente pensar e dizer assim, qual é o meu propósito como homem? Qual é o meu propósito como marido? Qual é o meu propósito como pai? Qual é o meu propósito como cidadão nessa terra? Poxa, mas não tem mais nada para você pensar a não ser se aposentar e morar na praia? Com todo respeito, dona Isé, fica tranquilo. Tem nada a ver. Não, porque todo mundo com quem eu converso fala assim, onde é que você se vê daqui a alguns anos? O cara fala, na praia. Na praia. Morou a vida inteira em Curitiba, frio lascado. Aí o cara quer ser velho na praia. Aí passar um frio, um calor desesperador, não sabe o que vai fazer da vida. Brincadeira, gente, eu estou brincando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso propósito tem que ser maior do que uma ou outra coisinha. Né? Veja o propósito de Moisés. Né? Em Êxodo 34, diz assim, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. É aquilo que eu acabei de falar. Quem é que aguenta ficar 40 dias e 40 noites em jejum? Só quem tem propósito. Jesus fez isso. Ele tinha o propósito. O diabo quis que ele não fosse para a cruz, lembra? O diabo disse, ó, se você me adorar, eu te dou todos os bens, todas as riquezas desse mundo. Se você pular do pináculo do templo, os anjos vão te pegar. Vai lá. O diabo tentou de toda maneira que Jesus o obedecesse. E todas as vezes Jesus diz, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Lembra que falou
transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Lembra? Está escrito. O que Jesus fez, ele fez porque ele tinha um propósito. Ele sabia. Tanto é que lá no jardim do Getsêmani, Jesus disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A tua vontade precisa ser feita. O que Jesus estava falando nesse momento? Ele estava dizendo assim: eu sei que vou morrer, eu sei para que nasci, eu sei o que eu vim fazer aqui na terra, e está chegando o momento. É difícil, como gente, como carne, sofrer isso. Eu estou sofrendo, mas, Senhor, por favor, faça a tua vontade, porque o propósito é maior. Em Isaías capítulo 53, diz lá: ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Futuro para o presente. Quando você olha para o seu futuro, o que é que você vê? De novo, eu não estou falando de coisas materiais, nada. Mas quando você olha para o seu futuro, o que é que você vê? Aí responda: o que você faz hoje é o que está te levando para lá? O que você faz hoje é o que está levando você para aquele futuro sonhado? Eu quero convidar você a fazer uma reflexão agora e orar a Deus, né? Porque propósito, gente, fala-se muito em propósito, mas as pessoas não entendem que propósito é maior que nós. O propósito tem que ser maior do que eu. Se o propósito é eu, ele não é um propósito magnânimo. Mas quando é nós, ele é um propósito. E transforma você numa pessoa magnânima. Qual o sentido da sua existência? Né? O que você faz da vida que você diz: eu estou cumprindo o propósito que Deus me deu? Hoje eu estava orando por vocês, sempre faço isso. Eu estava orando por essa reunião e eu tinha um tema na minha mente. Eu comecei a desenvolver o tema e eu ia para um lado, ia para o outro, batia aqui, batia lá. Deus, não está chegando a lugar nenhum isso, Senhor. E o tempo passando, tempo passando, tempo passando. Desde manhãzinha eu estou estudando. E o tempo passando, eu dizia: meu Deus, isso não está combinando. Aí eu falei: já sei o que eu vou fazer. Claro. E eu orando, falando: Senhor, fala comigo, o que é que o Senhor quer que eu fale hoje? Aí eu lembrei: já sei, vou falar sobre isso. Aí abri meu PowerPoint, como eu sempre faço, daqui é meu esboço, né? Eu estou compartilhando com vocês um esboço, né? Aí eu abri o PowerPoint, comecei a escrever. Mas não vai, isso aqui não tem nada aqui. E aí continuei estudando. A hora que eu olhei essa palavra e essa expressão maravilhosa sobre o propósito, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. E falo com amor, com alegria, com respeito, com consideração, querendo o seu melhor, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, tudo que a gente conversou aqui não vai ter sentido se a gente não colocar em prática. Eu quero te pedir, Senhor, de verdade, que a gente saia daqui, no mínimo, refletindo profundamente sobre o propósito da nossa existência. Eu não quero ser pusilânime, eu não quero ser arrogante, eu quero ser magnânimo. Eu quero poder viver e testemunhar nessa terra a tua graça e o teu amor dentro de um propósito maior que o Senhor já me deu. Ó Jesus, querido, o Senhor é bom. Abençoa esses homens aqui, Pai. Abençoa suas famílias, seu trabalho, suas lutas, Senhor, as lutas que nós homens temos. Guarda-nos do mal, guarda-nos da impureza, guarda-nos da mentira. Mas principalmente, Senhor, livra-nos do mal, do inferno, do diabo. Dá-nos a graça de nos aproximarmos cada dia mais do Senhor e termos intimidade contigo. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
e amém.